Irmãos, amém. Vamos louvar o Senhor, porque só Ele é digno de toda honra e toda glória e todo louvor. Amém? Amém. Deus é fiel. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. Seja engrandecido, ó Deus da minha
Senhor nos abençoe. Amém. Amém. Encontrei montanhas que antes nunca enfrentei, por isso estou clamando a Deus. Já faz algum tempo, mas por favor ouve a minha voz. De ti preciso como nunca precisei. Às vezes é preciso uma montanha, às vezes o mar agitado, às vezes é preciso um deserto pra me manter ao teu lado. Teu amor é muito mais forte do que qualquer luta que eu enfrente. Às vezes é preciso uma montanha pra confiar e crer em ti. Perdoa-me, Jesus, pensei que poderia controlar o que quer que a vida trouxesse a mim, mas devo admitir que isso só me fez chorar. De ti preciso e nunca vou me envergonhar. Às vezes é preciso uma montanha, às vezes um mar agitado, às vezes é preciso um deserto pra me manter ao teu lado. Teu amor é muito mais forte do que qualquer luta que eu enfrente. Às vezes é preciso uma montanha pra confiar e crer em ti. Às vezes é preciso uma montanha pra confiar e crer em ti. Que Deus nos abençoe. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Gostaria de pedir para você baixar sua cabeça nesse momento. Vamos orar ao Senhor. Devido a esses problemas técnicos que nós tivemos, baixe suas cabeças. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, sabemos, Senhor, que
todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Ti. Pai, nesse momento eu gostaria, Senhor, de colocar em Tuas mãos, Senhor, a equipe de transmissão, Senhor. Esta equipe que tem dado tanto o seu contributo para o crescimento e a propagação do Teu reino aqui na terra, Senhor. Sabemos que quando esses problemas ocorrem, os Teus servos da equipe de transmissão tentam resolver, solucionar o problema. Sabemos o esforço que estes irmãos por trás da câmera têm feito, Senhor, para dar o melhor a Ti, Senhor. Mas também sabemos que, por outro lado, Senhor, o inimigo, ele não está feliz em ver a Tua obra sendo realizada. Ajude-nos, Senhor, a resolver todos estes empecilhos e os colocamos debaixo e na Tua potente mão, pois nós sabemos que o Senhor há de resolver. Pois é isso que nós te oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro que escreveu o profeta Ageu, profeta menor, Ageu, capítulo 1, versos de 1 a 15. Nós estaremos nesta noite meditando sobre as lições do profeta Ageu. Ageu só tem 2 capítulos e é uma leitura tão gostosa, tão agradável para se fazer, e eu recomendo aos irmãos a leitura deste livro. E durante a mensagem eu destacarei alguns versículos do capítulo 2, mas para o irmão compreender melhor o capítulo 2, eu indico a leitura do livro todo de Ageu, capítulo 1 e capítulo 2. Ageu, capítulo 1, fica antes de Apocalipse e depois de Gênesis. Fica depois de Sofonias. Lemos o seguinte: no 2º ano do reinado do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, versículo 4, acaso é tempo de habitardes vós em casas aplanada, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos, considerai o vosso passado, tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestivos, mas ninguém se quer, e o que recebe salário, recebe para pô-lo num siquel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos, considerai o vosso passado. Versículo 8, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa dele. Dele me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio e ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu como um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos, por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa, por isso os céus sobre vós retêm
o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Versículo 11. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, e sobre a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e José, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o rosto do povo atenderam a voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus o tinha mandado dizer ao povo, tremeu diante do Senhor. Então Ageu, enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles viram e puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. Que Deus aplique sua palavra em nossos corações. Neste texto, o texto mostrou que o profeta Ageu nos ensina a lei das prioridades de Deus. E Deus levantou para tratar das prioridades erradas dos hebreus sobre o reinado persa do rei Ciro. O livro de Ageu, ele se encaixa na história fornecida pelo livro de Esdras, pelo profeta Esdras, após a empolgação com a volta de Babilônia e o assentamento na Judéia. O povo caiu em um ciclo de desânimo devido à oposição, à negligência espiritual e à pobreza material, que estendeu por aproximadamente 15 anos. No livro de Ageu, o Senhor se apresenta como uma herança que ele vem restaurar. Ageu serviu como porta-voz de Deus, como outros profetas serviram. Podemos citar Isaías, foi porta-voz de Deus, profetizou que o Messias viria e salvaria a humanidade e morreria pelos nossos pecados. E Deus foi aquele que chamou o povo para restabelecer a sua prioridade. Meus irmãos, podemos destacar algumas lições do texto do profeta Oséias. Podemos aprender muito com Oséias, com o profeta Ageu. O profeta Ageu faz 4 exortações. Os líderes, o profeta Ageu faz exortação aos líderes e à nação com repreensão por sua negligência espiritual. Ageu capítulo 1 e o verso 4, quando lemos o seguinte, quando ele nos fala, acaso é tempo de habitardes em vossas casas aplainadas, enquanto esta casa permanece em ruínas? A pergunta direta do Senhor, ela anula qualquer desculpa esfarrapada que possuímos. E o povo possuía lindas e luxuosas casas, mas não construíram a casa do Senhor. Existe algum paralelo hoje com esta mensagem de Ageu para nós? Eu respondo com toda certeza e clareza, sim. Por várias vezes negligenciamos os trabalhos na casa do Senhor. Negligenciamos em estarmos no santo templo do Senhor. E usamos de desculpas farrapadas, como vimos no versículo 4
do profeta Ageu, quando o povo repousava, gastava seu dinheiro, seu salário, com lindas e luxuosas casas, e o templo do Senhor estava se deteriorando, e o templo do Senhor estava vazio de pessoas. Meus irmãos, Deus, Ele não quer que você viva na extrema pobreza. Deus, Ele não quer que você não trabalhe e não busque o seu desfruto. Ele permite. Ele nos dá capacidade, Ele nos dá inteligência. Claro que você pode e deve ter condições de um dia comprar um loteamento em um condomínio de alto padrão, construir a sua tão sonhada casa. Deus permite. Mas muitas vezes, meus irmãos, gostamos de dar desculpas farrapadas para não estarmos na casa do Senhor, como o povo de Judá. O povo dava desculpas. Esta pandemia, ela veio para provar a fé dos cristãos verdadeiros. Não é crente. Crente é todo aquele que acredita e que crê na palavra de Deus. Por isso que tem aquele ditado que crente até o diabo é. Porque ele acredita em Deus. Ele crê nas sagradas escrituras de Deus. Ele crê no Deus que o criou. Ele sabe. Mas o que ele não conhece é as escrituras. Isso ele não tem poder. Mas essa pandemia ela veio e muitas pessoas têm dado desculpas esfarrapadas para não vir aos cultos na casa do Senhor. Eu ainda não fui imunizado ou imunizada. Eu não consigo passar tanto tempo com a máscara no rosto. Eu tenho receio de, quando eu estiver indo à igreja, eu possa ser contaminado. Mas não dá desculpa esfarrapadas no trabalho. De 5 horas da manhã, está enfrentando um metrô superlotado com uma lata de sardinha, está pegando um coletivo público para ir ao trabalho lotado, está madrugando na fila de um banco para receber um dinheiro. Não dá desculpa esfarrapada para essas coisas. Mas para a casa do Senhor dá desculpas. O Senhor vai entender, eu vou dar uma desculpa esfarrapada para Ele. E Ageu, ele faz esta advertência ao povo de Deus, que estava se esquecendo do Senhor, estava dando desculpas esfarrapadas. A segunda lição que nós temos, Ageu ele faz 4 exortações para reconstruir ou para construir o templo do Senhor. Ageu capítulo 1, versículo 15, quando nós acabamos de ler. São 4 profecias do livro de Ageu sobre a reconstrução do templo e todas começam com a seguinte fórmula literal: veio a palavra do Senhor dizendo. Isso você pode encontrar Ageu capítulo 1, verso 1, Ageu capítulo 2, verso 1, Ageu capítulo 2, verso 10, Ageu capítulo 2, verso 20. Dionísio Piper, em seu livro Justiça e Esperança para Hoje, ele nos diz o seguinte: falar que por muitas vezes negligenciamos a manutenção da casa do Senhor. Quando o escritor Dionísio Piper fala que nós negligenciamos por muitas vezes a manutenção da casa do Senhor, ele abre parênteses e diz que nós não só negligenciamos na questão estrutural não, entre pintar, colocar piso, colocar cerâmica nas paredes, não. Ele fala também que muitas vezes nós negligenciamos a manutenção da casa do Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Deixamos de contribuir para a casa do Senhor para gastar com coisas que são supérfluas e damos ao Senhor as migalhas das nossas finanças. Olha, Senhor, o que sobrar, eu vou dar de dízimo. Se sobrou 10 reais de todo o meu salário, esse é o meu dízimo.
E Deus, Ele faz essa exortação. E Ageu também faz exortação para mantermos o templo do Senhor. A terceira lição que nós aprendemos no livro do profeta Ageu, ele fala sobre as bênçãos de Deus que seriam derramadas sobre nós. Ageu capítulo 2, versos de 1 a 9, nós lemos o seguinte: no segundo ano do rei Dário, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a José, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o resto do povo, dizendo: que dentre vós, que tenha sobrevivido, contemplou esta casa na primeira glória. E como vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois se foste Zorobabel, diz o Senhor, e ser forte José, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu e todo o povo da terra, ser forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Versículo 5. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito, o meu espírito habitava no meio de vós. Não temais, pois assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez dentro em pouco, farei abalar o céu e a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. O Senhor desafia-os para prová-lo. E se eles abandonarem o mal, ele será fiel para abençoar o povo. Deus, ele começa a fazer uma aliança, a restabelecer a aliança com o povo, dizendo o seguinte: olha, se eu não for com vocês, se eu não ajudar vocês, vocês podem fazer prova de mim. Agora eu quero desafiar a vocês. Sejam fiéis, sejam fortes, para manterem a minha casa. Sejam fortes, sejam corajosos para permanecerem firmes na minha obra. Porque se vocês permanecerem fortes, vocês permanecerem fiéis a mim, eu serei fiel para abençoar esta nação. Essa pergunta e este desafio que encontramos no livro do profeta Ageu nos soa muito bem nos dias de hoje. Em tempos de pandemia, devemos ser fiel, devemos ser forte, e Deus fará maravilhas no meio de nós. Deus, ele nos abençoará tremendamente, tirando do nosso meio esta enfermidade. Ele nos abençoa, ele permanecerá fiel para cumprir a sua palavra. Se nós permanecermos também fiéis a ele, fiéis ao que ele nos diz. E no livro de Ageu, capítulo 2, versos 10 a 19, ele ressaltou as bênçãos de Deus para com um povo que havia se corrompido. O Senhor quer nos abençoar. Neste texto, mostra que se trata de uma grande promessa que o Senhor faz ao seu povo nos dias de hoje. Meus irmãos, o que nós podemos entender e compreender das lições
do texto de Ageu. Primeiro, que Deus, Ele nos exorta por sermos negligentes a sua obra. Segunda lição é que Deus nos faz 4 exortações para mantermos o trabalho do Senhor aqui na terra. Terceiro é que Deus nos fala das suas bênçãos que seriam derramadas a nós se nós não fôssemos tão infiéis para com Ele. Se nós não fôssemos tão egoístas, pensando só em nós e nos esquecendo de Deus. E em quarto lugar e último, Ele nos ressalta de que Deus tem bênçãos para dar a cada um de nós, mesmo nós nos corrompendo com este mundo. Mas Deus, Ele tem bênçãos para derramar sobre a vida da sua igreja. O livro de Ageu chama atenção, pois ele se aplica aos dias de hoje. Porém, podemos fazer diferentes. Acabar com as prioridades, pois no reino de Deus não existe prioridades, existe prioridade. Por isso que ele diz, lá em Mateus capítulo 6 e o verso 33, quando lemos, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O próprio Jesus Cristo não diz, busquem todas as coisas neste mundo, e por último, busque o meu reino, porque eu vou abençoar vocês. Ele pede prioridade. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. No vocabulário do Senhor Jesus Cristo, não existe a palavra prioridades, existe só prioridade. Priorize o reino de Deus e você será você será abençoada, você será bem-sucedido. Que nós possamos aprender com estas lições extraídas do profeta Ageu. É um texto, um livro pequeno, mas nos traz umas lições riquíssimas para nós. Eu trouxe nesta noite essas 4 lições, mas se você em casa ler estes 2 capítulos, eu garanto que você vai extrair mais lições diferentes das que eu trouxe para você. Aprenda com a lição deste profeta menor. Não foi à toa que Ageu foi considerado porta-voz de Deus na terra. Você quer ser bem-sucedido, meu irmão, minha irmã? Você quer ver Deus agir tremendamente na sua vida? Priorize o seu reino. Eu não estou dizendo que é para você passar 24 horas da sua vida aqui no templo. Não, pelo contrário. Deus, Ele vai lhe ajudar. Mas você também tem que fazer por onde. Se você quer ter um aumento de salário no seu trabalho, trabalhe para isso. Se você quer ter muita saúde, se esforce. Deus vai lhe ajudar. Mas busque o reino de Deus. Não deixe esta pandemia servir, ou qualquer outra doença, servir como desculpa esfarrapada para você não buscar o reino de Deus. Que Deus nos abençoe. Baixe sua cabeça. Vamos orar ao Senhor, encerrando este culto. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, nós te damos graças, Senhor, por tua palavra proclamada nesta noite, Senhor. Ajude-nos a tirar do meio de nós as desculpas esfarrapadas. Ajude-nos, Senhor, a colocar em prática as lições que o Senhor nos mostrou através do profeta Ageu. Pai, ajude-nos a permanecermos firmes nos teus caminhos. Dá-nos agora, Senhor, uma noite abençoadora.
Dar-nos também, Senhor, o repouso tranquilo, pois é isso que nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E que a graça bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão, o poder, as divinas, doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus, sejam sobre nós e com todo o povo de Deus espalhados na face da terra, desde agora e para sempre. Amém. E agora aquele abraço e uma semana abençoada a cada um dos irmãos.